Queridos irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, esse domingo. Estamos passando por um domingo um pouco chuvoso hoje, e isso é muito bom, né? Essa chuva, ela funciona de duas formas, né? Tem gente que gosta e fica até um pouco empolgado quando ouve o barulhinho de chuva no telhado, né? E tem outros que não gostam, né? Aqui em casa a gente é meio dividido, né? Uma turma, metade gosta, metade mais ou menos. Então nós estamos reunidos aqui para mais uma lição de escola bíblica dominical. E nesse domingo uma lição importantíssima. Nós já vamos falar um pouco mais sobre ela. Quero registrar aqui, né, que nós estamos hoje no dia 24 de maio de 2020. E já vai para mais de 2 meses que nós não nos reunimos presencialmente lá na nossa igreja, no templo da igreja em Correias. E eu sei que estamos todos com muitas saudades, tá? Que Deus te abençoe. Eu também tenho muita saudade dos nossos cultos presenciais, da nossa escola bíblica dominical, de toda aquela dinâmica. Fica aqui um grande abraço para o meu querido irmão Luiz Carlos Soares, a irmã Neida, tá? Dani, e todo o pessoal do Bonfim, a Daniele e o Luiz são os superintendentes da EBD, todos os secretários, professores. Um grande abraço também para o nosso querido pastor Sérgio Lima Medeiros, né, nosso mestre de ensino, diretor de ensino da nossa igreja. E a cada aluno, cada professor, cada pessoa que continua a amar a escola bíblica dominical e a se dedicar, né? É muito bom. É um período bem diferente para nós, mas estamos pregando a palavra de Deus, continuamos trabalhando, a igreja continua trabalhando, e isso é algo muito importante para nós também. É bem satisfatório nós sabermos que, apesar da nossa distância, a igreja continua a trabalhar nas obras sociais, na assistência também às pessoas necessitadas espiritualmente, e ela continua principalmente pregando a palavra de Deus, e isso é algo realmente maravilhoso. Como eu disse, é uma manhã muito chuvosa, né? Uma manhã chuvosa, aqui pelo menos em Pedro do Rio, né? Tá chovendo a beça, eu não sei como que está aí em Correias, né? Que a maioria das pessoas da nossa igreja moram de Itaipava para lá, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que agora eu sou o único que moro para cá, junto com a Edna, né, também. A Edna, Fiô, Daniel, tem uma turminha que mora para cá, para Itaipava, né? Mas os mais distantes somos nós mesmos, rumo aí a 3 dias, nós somos os mais distantes. Bom, essa semana, meus queridos irmãos, nós temos os nossos aniversariantes. E eu tenho uma lista aqui bem boa. Tem aniversário de casamento e tem também aniversário de anos colecionados, né? Então vamos lá. Casamento, nós temos o nosso querido diácono Tafarel de Azevedo Borges e a sua querida esposa, a irmã Lívia, né, mãe da Helena, pequena Helena. A Helena muito provavelmente vai ser a primeira criança a ser apresentada no pós-pandemia. Glória a Deus. Um grande abraço a esse casal que amamos muito. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E que derrame das mais ricas graças. Parabéns por essa data. Também nós temos o evangelista Saulo Cristiano e a nossa irmã Aparecida, casal também amado, muito querido por nós todos, pela igreja. O Saulo sempre contribuindo, né, e tem uma história linda com a igreja na área de discipulado, de cuidado com os novos convertidos. Que Deus abençoe esse casal e que esses laços estejam cada vez mais fortalecidos pela presença do Senhor no casamento. Também colecionam anos, e hoje tem uma data maravilhosa, né, que estão aí colecionando anos. Mais uma vez aí, são essas pessoas maravilhosas. Nós temos o Arthur, que é o netinho, e aí depois eu descobri, né, não é neto, é bisneto da irmã Eli, que é o Arthur, é aquele garoto, diáconos, aquele garoto quietinho, que quase não corre pela igreja, né? Vocês sabem quem é esse menino, né? Bisneto da irmã Erli, uma benção, né? A gente fala assim para destacar, mas
Nós amamos, eu mesmo já diversas vezes abraço ele, pego ele lá também. É criança, né? E é criança com muita energia, graças a Deus. Então nós temos o Arthur fazendo aniversário. E nós temos um outro garoto que também é muito especial para a nossa igreja, para nós todos. É um garoto que brinca muito com o pastor Célio, apesar de ser um garoto muito novinho. É o Miguel Domingos Leonídio. Meu Deus, que nome pomposo, bonito, hein? É o Miguelzinho, o nosso querido Miguel também está fazendo aniversário nessa data. E que Deus te abençoe, meu filho, tá? Que Deus abençoe você aí de uma maneira toda especial, toda a sua família. Franciene, o nosso querido diácono José Leonídio, né? Irmão Vicente, avô dele, diácono também na igreja, irmã Eva, e todo mundo aí que ama esse garoto, um garoto abençoado por Deus. E ele sempre brinca com o pastor Célio. Né, tem uma brincadeira deles lá, é particular deles, tá? Mas eu vou aqui falar que eu acho que todo mundo quase sabe disso aí. Eles estão sempre brincando, né? Quem dá o pão dá o ensino, deixa eu educar esse menino. Isso virou aí uma frase bacana entre os dois aí. Isso é coisa de pastor Célio e de Miguelzinho, tá? Não tem nada a ver com isso não. Bom, e nós temos também uma secretária da classe da União Feminina fazendo aniversário hoje, que é a nossa Maria da Glória Fiô, mais conhecida carinhosamente como a nossa querida Glorinha. Glorinha, parabéns. Um abraço aí para o Machiste, tá? Seu esposo. E que Deus abençoe a sua vida, fortaleça cada dia esses laços bonitos que você tem com ele, mas que te dê a graça, a alegria de mais um ano de vitórias na sua vida, tá? Glorinha, que Deus te abençoe nessa manhã, todos os aniversariantes. Se acaso eu esqueci de alguém, não foi falado aqui, não se sinta desmerecido. Eu posso esquecer, o superintendente pode esquecer, mas Deus não se esquece. E nessas orações, nós sempre fazemos orações por outras pessoas também, que às vezes não estão nessa lista. Eu gostaria de lembrá-los, aproveitando aqui, já partindo daqui a pouco para a lição de Escola Bíblica Dominical, que nós temos um compromisso de continuar orando pela nossa nação. Irmãos amados, eu fiz uma convocação no grupo de WhatsApp da igreja, da ICOR, e continuo fazendo. Vamos orar pela nossa nação, vamos buscar a Deus, interceder pelos poderes da nossa nação. E a cada dia, em cada momento que você orar, não esqueça disso, que isso esteja no seu coração. De manhã, ora pela nossa nação. Vai orar à tarde, ora, à noite. Todo momento que você se lembrar, entregue a Deus esse pedido pela nossa nação, pelos poderes judiciário, pelo legislativo e também pelo executivo da nossa nação, pelas forças armadas e por toda a autoridade constituída no nosso Brasil. Abaixe a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus. Pai querido e santo, diante da tua face estamos nesta manhã chuvosa de domingo, mas agradecidos porque já podemos sentir a presença do Senhor no nosso meio, entre nós. É maravilhoso, Pai, sentir o teu carinho, o teu agrado. A tua correção também nos faz bem. E nós estamos gratos nesta manhã como igreja, Pai, porque mais uma vez, Pai querido, temos motivos para comemorar datas importantes na vida dos teus servos. Alguns, Pai, estão comemorando anos de casado e muito obrigado, Pai, porque esses laços são laços maravilhosos. É a base da lição que teremos nesta manhã. E eu te peço que o Senhor continue a fortalecer os teus filhos, para que os laços do matrimônio, Senhor, estejam fortalecidos sempre pela tua presença. As crianças também, Senhor, o Arthur e o Miguel fazem aniversário, Pai, e eu te peço que o Senhor os abençoe de uma maneira toda especial, dando a essas crianças o crescimento na tua presença, o temor do Senhor, a humildade, mas ao mesmo tempo a garra de crescer e vencer e superar os obstáculos da vida. Te entregamos em tuas mãos os seus pais, seus cuidadores, aqueles que têm andado com eles, Senhor, e têm cuidado da vida deles. Toma os pais destas crianças nas tuas mãos e derrama as ricas bênçãos do Senhor sobre essas famílias. Te agradecemos também pela irmã Glorinha, Senhor,
que o Senhor a abençoe ali naquele condomínio, trabalhando durante esse período de pandemia, e que a guarde e a sustente com a tua mão, e que a tua palavra, Senhor, possa sempre sustentá-la fortemente. Muito obrigado, Senhor, e te entregamos em tuas mãos também, acaso algum aniversariante que foi esquecido por nós, mas pelo Senhor, eu tenho certeza, nunca foi e nunca será esquecido. Abençoa eles também da mesma maneira, Senhor, na área espiritual, na área emocional, na área financeira, na área física, na saúde e nos relacionamentos em toda a sua vida, mas principalmente que possamos desenvolver um relacionamento, Senhor, contigo saudável. Te entregamos tudo aos teus cuidados, orando também e entregando brevemente toda a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Por que, Senhor, fazemos isso? Porque nós estamos, Senhor, em tuas mãos. Porque nós cremos que o Senhor é o justo juiz. Nós cremos, Pai querido, que tu é o legislador sábio no supremo da sabedoria. E nós sabemos, Pai, que tu executa toda a tua palavra e que ela se cumprirá sem a menor sombra de dúvidas. Por isso nós te entregamos a ti, Senhor, que sabes e conhece e exerce todas essas funções. O Senhor é o Senhor dos exércitos e nós entregamos a nossa nação aos teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Bom, lição de número 8, hoje nós temos uma lição importantíssima, né? E eu disse que era importante para os aniversariantes e de casamento. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade no casamento. Nós vamos falar sobre o 7º mandamento nessa manhã. E observem uma coisa importante. A lição de número 8 hoje, antes de entrarmos propriamente dito nela, eu quero dizer que ela é para adultos, tá, queridos? É para adultos, é para quem tem equilíbrio e é para adulto. Não é uma lição para crianças. Essa lição é uma lição onde nós usaremos com o devido respeito uma linguagem equilibrada para falar de coisas que todos nós sabemos. Falamos assim na igreja e de maneira equilibrada falarei aqui também com a misericórdia de Deus e sempre pedindo que o Senhor nos sustente. Bom, texto básico, 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 a 9. Olha só. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fez-lhe saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Texto áureo, Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Que texto esse? E eu não posso ficar comentando o texto, eu tenho que ir direto para a lição, para a introdução, mas já vamos aproveitando e servindo de introdução aqui. Que texto esse, um homem como Davi,
um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, que conhecia Deus desde a sua juventude. É por isso que essas coisas você tem que se afastar, porque não existe pessoa forte para isso. Você não é forte para resistir a essas tentações e ninguém é forte para resistir a isso. O temor é o princípio para se livrar disso. A precaução é o princípio para se livrar de situações como essa. Ninguém é forte para passar por essas coisas. Davi era homem de Deus. E aí nós vemos o princípio da história, e essa história é uma das histórias mais tristes sobre Davi. Nós deveríamos ler essa história com lágrima nos olhos. Nós deveríamos ler essa história com o coração amargurado. Amargurado não, né? Triste. Porque é triste você ver um homem de Deus cair dessa forma que ele caiu. Nós sabemos as consequências disso e entendemos tudo o que aconteceu. Mas é sério. A introdução, ela é longa. E nós vamos ver aqui. Na segunda parte do Decálogo, estamos diante de uma situação de prosperidade ou bem-estar social. Veja a sequência que inclui a vida individual, familiar e a propriedade. O sexto mandamento protege a vida. Honra teu pai e tua mãe, tá? O sexto mandamento, tá? O sexto mandamento protege a vida. No sétimo, não adulterarás. Cônjuges precisam honrar-se mutuamente. O oitavo e o 10º guardam a integridade dos bens dos próximos, tá? Fala do próximo, fala sobre guardar os bens do próximo. O 9º mandamento conserva a dignidade da pessoa humana e sua honra moral. Aí vamos lá. Aqui observamos que todos esses mandamentos visam a preservação da família e, consequentemente, a manutenção da sociedade. Além disso, destaque-se que o amor é a maior lei da vida, tá? Tem alguns textos aqui que vão falar sobre falsos testemunhos, mas você tem uma divisão clara. Por exemplo, o primeiro mandamento vai falar essa primeira divisão, ela fala do relacionamento de Deus do homem com Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não farás imagem de escultura para ti. São os primeiros mandamentos, está falando da nossa relação com Deus. Como que nós nos relacionamos? Cafezinho mesmo hoje, tá? Agora, quando nós passamos e entramos nessa fase que nós já estamos estudando há algum tempo, nós temos a questão do nosso relacionamento não mais horizontal, né, vertical, mas é o horizontal, o relacionamento com o meu próximo. E isso também faz parte da vida devocional. Isso faz parte da vida diária com Deus. Esse texto, essa introdução que o autor dá, ela é muito boa. E ela vem falar sobre coisas maravilhosas. Porque para entrar no assunto que nós estamos entrando, ou seja, o 7º mandamento, que nós estamos estudando o Decálogo, temos que estudar esse texto. Como eu falei lá no começo, é um texto para adultos. Nós vamos usar de toda a polidez possível, e assim faremos, sem usar uma linguagem vulgar, mas nós temos que falar claramente dos assuntos que estamos tratando. Isso implica muita coisa, queridos irmãos. E aí nós temos que tratar isso dessa forma. Nessa segunda parte dele, daqui da nossa introdução ainda, eu ainda quero aproveitar mais alguma coisa. Quando há permissividade, aí a vida pode se tornar indigna e desequilibrada. Ou seja, a pureza do amor sexual é de extrema importância e consiste no relacionamento do casal que se ama com fidelidade. Isso é para casados. Mas ele usa uma expressão aqui que eu coloquei um ponto de interrogação. Se tivesse na classe eu faria. Mas existe pureza no amor sexual? Isso é bíblico? Tem base bíblica para se falar um negócio desse? Observe. Tem um livro que, para mim, na minha opinião, todo casal deveria ter, tá? Que é o Ato Conjugal, que é da editora Betânia. Todo casal deveria ter um livro desse, deveria ler pelo menos uma vez na vida.
É um livro muito bom, simples, um livro bom, mas ele é simples, que eu digo assim, é a boa linguagem. Bíblico, bom a beça, da editora Betânia. Pastor Célio de Lima Medeiros me deu um livro desse quando eu casei. Deu para mim não, deu para nós, né? Para mim e para minha esposa. Quando nos casamos, muito bom esse livro. É um livro excelente. O primeiro capítulo dele fala a santidade do sexo. Aí é que está o negócio. E eu quis citar isso aqui, falar sobre isso, para que a gente tivesse essa base sobre essa questão. Sim, é lógico que nós fomos corrompidos no Éden, queridos. Todos os nossos sentimentos, principalmente a nossa avaliação sentimental das coisas, ela foi corrompida pelo pecado. Os nossos desejos básicos foram corrompidos pelo pecado. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos a equilibrar a balança dessa luta entre carne e espírito. Porque, primeiro, nós somos mais do que vencedores, então já vencemos, porque Cristo morreu por nós e se entregou por nós, e nós passamos a lutar para ter uma vida mais digna diante de Deus, mesmo sabendo que não alcançaremos a perfeição disso. Mas a pureza sexual é algo que deve ser tratado com muita seriedade. Tá? Tópico número 1 vai falar sobre o casamento. Bom, eu vou encerrar aqui porque eu não posso fazer uma explanação longa aqui, tá no comentário bíblico, tá? Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, em Gênesis 2,18, que o autor não coloca aqui, vai falar assim, não é bom que o homem viva só, é Deus falando, tá? Ele cita aqui a criação dos laços afetivos e a procriação, Gênesis 1, verso 28. Isso é a base ainda do comentário inicial, tá bom? Mas nunca, não é bom nesse sentido. Quando Deus olha, ele, não é bom. Então ele faz a mulher para o homem e o homem foi feito para a mulher para que realmente tivessem uma vida também sexual sadia, saudável, tá? O casamento. O casamento é uma decisão divina que se perenizou na humanidade. Deus fez o primeiro casamento. Jesus começa o seu ministério público em uma festa de casamento, honrando assim o matrimônio. Isso é usado por diversos ministros da palavra de Deus na celebração do casamento público. E isso é lindo, porque é coerente, porque é saudável. Então o casamento é uma invenção de Deus, é coisa de Deus, tá, queridos? O Senhor deu ordem para que o homem deixasse a casa de seus pais e se unisse à sua mulher, para que se fizessem uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Por isso criou dois seres diferentes, macho e fêmea. Deus os abençoou, ordenou-lhes que frutificassem e enchessem a terra. Casamento é relacionamento também nessa parte conjugal. Isso faz parte do casamento. Isso é saudável no casamento. E isso só é saudável no casamento. Meu Deus. Fora disso, traz conflitos, traz traumas. Fora disso, você vai arrastar depois na sua vida coisas que vão te atrapalhar muitíssimo no teu relacionamento com o próximo. Muito, muito grave. Pessoas ficam doentes por causa destas questões sexuais maltratadas, mal concebidas, mal iniciadas na vida. Tá? Então é bem interessante isso. Tá? O casamento, né, do jeito que nós conhecemos, né, antigamente não precisava de autorização, tá? Eu quero deixar isso claro. Não dá para falar sobre cada detalhe disso, mas eu quero pegar pelo menos uma linha do tempo. Você tem uma fase na história humana em que o casamento não era, por exemplo, o homem ele nem conhecia muitas vezes a mulher com quem se casaria e vice-versa. Isso era tratado pelos pais. Era mais uma aliança social, política e às vezes bélica também, em relação às questões de guerra, vantagens que teriam, territórios. Era mais uma questão disso do que outra coisa qualquer. Então, na verdade, não existia a autorização dos noivos, tá? Para que isso acontecesse. O casamento era um contrato simplesmente
entre famílias. E era somente isso, não tinha, mas acontecia dessa forma, tá? Para a gente ter ideia dessa linha histórica, né, só em 1140 é que aparecem os primeiros decretos oficializando alguma coisa relacionada a casamento. Só no século XII, na sequência disso, é que começa a acontecer, né, a autorização, ou seja, aquela questão, sabe quando se faz dentro da cerimônia hoje? Você recebe fulano de tal como seu marido, mulher, você recebe fulano de tal como seu esposo? Sim, sim. É uma autorização, é público, é uma exposição pública de que realmente você aceita. Isso é uma coisa para nós extremamente simbólica, né, e linda, mas tem uma profundidade isso. No século XII é que, na verdade, o consentimento para o casamento começou a ser levado um pouco mais em conta nas cerimônias, tá? Então, é bem interessante. Isso vai variar também de situação para situação, tá? 1534, por exemplo, né, a igreja anglicana, ali você começa a ter o rei Henrique e Catarina de Aragão. Ali acontece, nessa questão, quando a igreja divide, você começa a ter a igreja anglicana também ali aparecendo e tal, você começa a ter autorização para o divórcio, por causa desse rei. Começa, é fato histórico isso, mas isso é algo que nós vamos tratar com mais profundidade mais para frente, tá? E o casamento, ele passa a sair somente do poder eclesiástico nesse sentido, né? Aqui nessa história mais recente nossa, ele passa a sair disso e ele vem para a área civil a partir de 1836. São todos fatos, isso que eu estou falando com vocês. O casamento é originalmente monôgamo. Deus criou apenas uma mulher para Adão. A monogamia, ela sempre foi o padrão divino, tá? Deus criou um homem para uma mulher. Ao criá-la, o Criador disse: far-lhe-ei uma ajudadora. Mas, com o passar do tempo, a poligamia apareceu até mesmo entre os patriarcas e reis de Israel, diversos deles. E aqui o autor vai dar uma lista enorme. Mas a monogamia, ela sempre foi algo colocado por Deus para o homem. E aí alguém pode falar, mas por que no Velho Testamento eu tenho tantas histórias de homens que tinham várias mulheres? E aí nós podemos citar, aqui ele vai falar de vários, tá? Abraão, Salomão, Davi, e a gente poderia pegar essa lista, podia engrossar muito. Mas se você pegar, por exemplo, Salomão ele cai justamente porque ele tem várias mulheres. Porque o seu coração foi corrompido pelas mulheres. Ali tinha muito a ver com alianças também, tá? Alianças bélicas de território, alianças que faziam o seu reino mais forte, ali era o reino unificado ainda. Então você tem tudo isso. Mas isso corrompeu por quê? Porque essas mulheres vinham com costumes adorando a outros deuses. E quando se adora a outros deuses, quer dizer, esse rei se corrompeu por causa disso. O rei mais sábio, ele se corrompeu por causa dessa questão. Porque, na verdade, o seu coração, né, o seu coração acabou corrompido pelo desejo das suas mulheres, porque ele tinha que satisfazê-las. E aí, nesse sentido também. Então, mas a monogamia, ela é algo admirável, algo que deve ser conservado, é algo que deve ser cultivado, tá? A monogamia é o projeto original de Deus. O homem, ele é feliz sendo monôgamo. Ele é feliz. A legalização do casamento, olha só, tópico 1.2. Muitos questionam sobre a oficialização do casamento no Antigo Testamento perante as leis nacionais. Atenção. Mas tais leis não existiam. O casamento de Adão e Eva, por exemplo, não foi registrado em cartório e sempre foi assim na humanidade. O casamento, no entanto, pressupunha um ritual que podia levar dias. Aí você tem o ritual todo do casamento. Tem diversos materiais que vão dar isso com abundância, tá? Eu quero finalizar. Em Israel, geralmente durava uma semana, mas podia chegar até a 14 dias, tá? Na cerimônia, além de farta refeição, havia vestimenta especial usada pelos noivos, pelos convidados.
O noivo cobria a noiva com uma manta, a aliança era feita não apenas entre os noivos, mas entre as famílias, e demandava acertos feitos entre os pais. Era o famoso dote, né, o pagamento dos dotes, principalmente da noiva, né, a família da noiva recebia um dote por tirá-la de sua casa. Os noivos, portanto, não tinham direito de escolha, além disso havia pagamento de dotes. É o que ele fala aqui. Esse pagamento ele era uma compensação para o pai da noiva pelo serviço que ela não mais prestaria para ele. Mas existem diversas situações dessas. Então existia todo um preparo especial. Se você começar a estudar isso com muita profundidade, você vai ver que alguns estudos desses vão falar sobre os trajes do noivo. Vão falar sobre os trajes da noiva. Vão falar sobre, por exemplo, quando nós estamos falando do povo de Israel, nós vamos ver uma situação bem interessante, que era aquela do noivo sair com uma comitiva até a casa da noiva, que estava esperando com as suas damas de honra, né, com as suas amigas, que elas iam até a ela e estavam ali esperando ansiosamente o noivo chegar. E aí, de repente, se ouvia aquele barulho e o noivo estava chegando com toda a sua comitiva e pegava a noiva. E levava a noiva para o local da festa, geralmente a casa do pai. E isso tem muito a ver com a volta de Jesus. É uma figura, aponta para isso, de Jesus vindo quando ele voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então isso é muito bonito. Nós temos isso, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Porque o casamento, ele aponta para isso. Até mesmo a cerimônia, do jeito que nós celebramos hoje, ela aponta para a volta de Cristo. Nesse sentido, pode ser usado como uma simbologia disso. A legalização do casamento. O casamento é uma organização civil, como eu falei aqui, em 1836. Ele passa a ser civil, ele sai da área somente eclesiástica, né, religiosa, e ele passa a ser civil, registrado em cartório. Então o casamento, ele tem esse peso legal, porque ele é um contrato também, ele é um contrato formal entre duas partes. E esse contrato formal humano você tem também situações aqui que são situações materiais que envolvem esse casal. Você tem a multiplicação dos bens, ou até mesmo a perca desses bens. Você vai ter todos os filhos e tudo mais. Então é um contrato, tem que ter essa base. Tá? É feito dessa forma. Antigamente não. Antigamente aqui eram os pais que tinham essa honra, né? Esse privilégio de fazer os casamentos. O pai, a figura do pai, principalmente no meio do povo de Israel, sempre visto, né, com essa figura honrosa, né, e que deve ser honrada dentro da sua casa. Uma figura que realmente trabalhava para isso. Isso é lindo, né? Você vê só que o autor dá um extra aqui para nós. No Brasil, foi formalmente... isso é uma informação que eu quero dar para todos os alunos. Tá? O casamento instituído legalmente no mundo é uma prática recente. Os reformadores, no entanto, defendiam que, por se tratar de uma aliança, devia ser amparada pelo Estado. Em 1791, a Constituição francesa o admitiu. No Brasil, foi formalmente oficializada a partir da primeira Constituição em 1892. Olha só isso aí, tá? Até então, sua oficialização era feita pela Igreja Católica, garantida pelo direito canônico para a Igreja Católica. O casamento compõe um dos sacramentos. Um evangélico não podia oficializar o seu matrimônio, pois rejeitava o casamento católico. Nesse caso, os casamentos evangélicos eram realizados nas igrejas e registrados em atas. Hoje, nós temos o casamento civil. É ele, que no nosso caso de igreja, de denominação, isso é oficializado lá no cartório civil. E nós fazemos uma cerimônia religiosa que não tem esse peso civil, porque nós até poderíamos ter, mas não temos isso por situações das mais diversas, e eu concordo que a igreja não faça isso com o peso civil. Quem quiser depois me procure no particular que eu explico melhor essa situação. Agora,
é fato, tá, que isso são coisas muito recentes. Está falando de 1892. Por exemplo, a libertação dos escravos na nossa nação, você está falando de 13 de maio de 1888, é a data oficial. Então, 1888 para cá, você está falando, eu acredito, de alguma coisa perto de 130 anos. Alguma coisa assim. É pouco tempo. Para a história humana, 130 anos é pouco tempo. Nós somos uma nação jovem em diversas coisas e nisso também. Agora, o casamento, ele é oficializado, ele é reconhecido pelo poder civil, ele é reconhecido pela igreja, tem peso. Uma pessoa em uma igreja organizada, ele só pode ser recebido como membro quando ele está casado de maneira civil. Tem que estar casado para ser recebido. Continuo concordando com isso. Continuo concordando. Tem que estar organizado dessa forma. Tem que ter isso para ser recebido como membro da igreja. Eu continuo a concordar com isso, tá? O casamento é uma aliança inquebrável. O autor vai colocar aqui o tópico 1.3. Nas nossas cerimônias do casamento usamos a expressão até que a morte os separe. Essa expressão conta com o respaldo bíblico, aí ele dá diversos textos aí, encontra pleno apoio nas palavras de Jesus. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Na perpetuação do casamento está a plena vontade de Deus. Isso é um texto interessante, esse de Mateus capítulo 19, e do verso 3 ao 12 você vai ver, né, algo bem interessante. Ele coloca aqui o versículo 6. Mas esse texto todo é um texto complexo que tem que ser analisado, tem que ver esse contexto, tá? É uma aliança inquebrável. E aí a gente fica pensando, e como que fica o divórcio? Se ele é uma aliança inquebrável. Como que a igreja se posiciona diante disso? Com seriedade, com prudência e com equilíbrio. É assim que a igreja se posiciona. Igreja não é lugar de pessoas que são extremistas. Ela é lugar de pessoas, pelo menos líderes, têm que ter equilíbrio nas suas ações e também no que está falando. Não tem jeito. Não tem para onde correr. E equilíbrio, eu estou dizendo que vai ter muita coisa, que às vezes você vai achar uma coisa e você vai ter que fechar a boca e pensar e orientar e pedir orientação a Deus e estudar, se debruçar sobre os livros e sempre pedindo a misericórdia de Deus. Tem coisa que não dá para responder direto assim. Por exemplo, nessa questão que nós estamos falando aqui, porque o casamento é uma aliança inquebrável, então eu pergunto onde fica o divórcio. É evidente, o divórcio, por exemplo, no Brasil, ele tem só 43 anos de autorização, tá? Não era assim. O divórcio ele foi autorizado no ano de 1977. Primeiro com uma emenda à Constituição, é uma emenda que ela é colocada aqui como 9/77, né, 77, porque é no ano de 1977. E aí logo depois, nesse mesmo ano, você tem uma lei, que é a 6.515/77. Porque é no ano de 77, que aí sim, ela autoriza o divórcio como algo legal. Porque se ela é um contrato legal, como nós falamos lá atrás, aí eu pego essa linha para que você entenda, também isso tem que ser dissolvido legalmente falando. Então, tem todas as suas implicâncias jurídicas. Caso esse que eu não vou falar aqui. Eu tenho aqui uma visão que é mais para a igreja, mais para nós, como igreja do Senhor, tá? É bem importante que a gente entenda isso, tá? Existe isso. O ideal de uma vida matrimonial sem mácula é o nosso próximo tópico. Mas ainda falando sobre essa questão do casamento, uma aliança inquebrável, existem algumas situações, e a igreja passa por isso, pelo menos a igreja que tem vida real. As pessoas que têm vida real. Nós passamos por algumas situações aonde fica impossível se viver, se continuar vivendo junto. Essa que é a grande verdade. Às vezes por uma situação de verdadeiramente de completa desarmonia em algumas coisas, às vezes em situações onde uma doença vai impedir isso, em situações, às vezes, onde não existe mais a possibilidade de conviver juntos, de verdade. Olha, queridos, nós não estamos aqui banalizando o casamento. Não
não é uma coisa banal, que pode se acabar de uma hora para outra. Mas existem algumas situações, e alguém pode me condenar pelo que eu vou falar agora, mas eu preciso ser condenado pelo que eu vou falar agora do que, do que ficar com medo de falar certas coisas. Existem algumas situações que é melhor que acabe do que continue. Agora, se tem esperança, se a pessoa espera no Senhor, se ela tem fé, continua investindo. Eu não estou incentivando ninguém a separar, não. Por favor. Eu estou falando de situações onde não existe mais a possibilidade. Eu conheço situações onde o casamento poderia ter acabado, mas por causa do amor que ainda estava lá, ainda que escondido, debaixo de toda aquela camada. E eu vou explicar essa questão da camada. Ele floresceu de novo. Existem algumas teorias sobre as florestas, e são bem interessantes, que florestas saudáveis são aquelas que passam de vez em quando por um incêndio natural. Existe incêndio natural, sim, por queda de raios, por excesso de calor, por períodos longos sem chuva, sem precipitação, né? Então, existe sim. E o que acontece? Quando essas florestas elas passam por incêndio, aquela camada que fica no solo, que cai das árvores, né, folhas, principalmente na floresta tropical, e acontece aquela, e eu já vi isso acontecer, e você provavelmente já viu também, você tem tudo que foi queimado, e aquela camada de folhas secas que ficam no chão foram todas queimadas, aquilo vira cinza. E essa cinza se deposita. Eu já andei em florestas onde tinha acontecido incêndio, e você pisa e a tua bota vai ficando toda preta, né? Porque aquela cinza ela sobe para cima. Mas se você ficar uma semana, duas, sem ir lá e voltar de novo, quando você volta, você já vê aqueles brotinhos bem verdes nascendo de novo. É um milagre. Você fala, não é possível, o que é isso? Porque aquilo ali serviu de adubo. Então existem situações difíceis dentro do casamento que elas servem de adubo. O casamento volta a florescer com mais força ainda. Fica mais verde, fica mais bonito. Aquilo que era uma derrota, que o diabo colocou como uma derrota, virou uma vitória. Aquilo que foi colocado como um obstáculo, você usou como uma pedra, como um degrau para subir mais um patamar na vida conjugal. Isso é lindo. Existe esperança sempre. Mas existem situações que, infelizmente, vai ter que se acabar. Mas existem situações onde realmente acontece. Por isso que tem que ter aconselhamento. Tem que ter aconselhamento pastoral, mas tem que ter equilíbrio de vida comum. Tem que ter relacionamento. Tá? O ponto 2 aqui, eu vou passar pelo 1.4. O ideal de uma vida matrimonial sem mácula, né? Isso é lindo, né? Não há pecado algum na sexualidade. Um casal legitimamente casado. Já falamos sobre isso. Né? Eu quero passar, né, aqui. O sexo deve ser prazeroso e o meio de garantir uma aliança feita entre duas pessoas da forma mais íntima possível. A fidelidade no matrimônio garante a sua pureza. Casamento, e essa questão de relação sexual, vou falar disso brevemente aqui, que eu quero ir para o tópico 2, não é um vale tudo. Não é um posso tudo, faço tudo que desejar. Não, não é isso. De verdade não é, queridos. Tem que se ter prudência, tem que se ter equilíbrio, tem que se ter inteligência para isso. Mas tem que ser algo prazeroso, sim. Nessas situações de relação sexual dentro do casamento, que é o único lugar que isso é lícito, queridos. É o único lugar onde nós temos uma autorização divina. Antes da queda, o homem já tinha uma autorização para isso, crescer e multiplicar. Meu Deus, Deus não é masoquista. Ele não nos colocou para sofrer nesse sentido, mas para viver de maneira... Como eu volto a dizer aquilo, é que nós fomos corrompidos pelo pecado, então isso é uma área muito delicada. É uma área que todo mundo está sujeito a pecar. Por quê? Porque nós fomos corrompidos pelo pecado original. Isso é grave. Isso nos leva, muitas vezes, a desequilíbrios nessa área dos mais diversos possíveis. Tá? O adultério é o ponto 2 da nossa lição. O termo adultério consiste da violação de uma regra, em falsificação ou em infidelidade conjugal. O 7º mandamento trata do adultério como infidelidade conjugal. O adultério
é o maior responsável pela destruição de lares e pela infelicidade de filhos. É o causador de muitas mortes geradas pelo ciúme e, na verdade, a traição mais ferrenha do amor, uma quebra da lealdade e um assinte, né, uma afronta, né, um assinte contra a fidelidade e a honra. O adultério, ele é algo terrível. E como eu disse, eu coloco isso no campo das lutas dentro do casamento. São diversas batalhas e lutas. E um lar pode passar por isso também. Mas como eu disse, quando existe amor e quando existe perseverança, na verdade, floresce mais forte ainda. É um casamento, o casamento tem que ter essa força. Às vezes a pessoa que passa por isso, ela vai ter um casamento onde ela vai poder falar com mais clareza sobre certas coisas, talvez que ela não falasse antes. Vai poder falar sobre as suas inseguranças, sobre os seus anseios, sobre as suas necessidades. Mas falo com quem? Falo com o meu cônjuge. Falo com quem está do meu lado. É uma troca de ideias que deve acontecer na intimidade entre o casal. Isso é bom, isso não me agrada, isso me deixa fraco, isso... Olha, a própria palavra de Deus vai falar sobre diversas situações dessa. Até mesmo nós temos que ter prudência na abstinência disso como casados. Cuidado com os longos períodos de abstinência. Não faça isso, porque nós somos suscetíveis à queda. Cuidado com as greves. Você sabe do que eu estou falando, não quero ser mais claro do que isso. Cuidado com aquelas greves. E aqui greve eu estou falando que é aquele sistema no sentido de chantagem. Cuidado, porque isso pode destruir o casamento também. Tem que se ter equilíbrio em tudo isso, querido. Mas isso é fato. Eu não estou falando aqui de nada que seja absurdo. 2.1, adultério é a violação de uma aliança. Lógico. Eu quebro a aliança com quem eu casei quando eu adultério. Tem como consertar essa aliança? Tem como. Existe a possibilidade. Mas aí vem uma coisa, posso evitar? Posso, então evito. Batalho, sofro. A mulher batalha, sofre, mas consegue passar por isso. Tem como. Talvez o maior de todos os problemas, 2.1, tá? Não esteja exatamente no sexo, mas na infidelidade ao cônjuge e na quebra de uma aliança referendada por Deus. Em Efésios 5, verso 23, tá? Vai aqui, o apóstolo Paulo traça um paralelo entre as relações de Cristo e a igreja e o marido e a mulher. A união entre Cristo e sua noiva e a igreja. E Cristo manifesta os segredos de uma aliança firme e próspera entre esposo e esposa. Adultério, durante um período no nosso país, ele foi crime. Vocês sabiam disso? Adultério foi crime. Artigo 240, depois você pesquisa sobre isso que você vai ver. Artigo 240 falava sobre adultério como um crime. De 15 dias a 6 meses de prisão. Impressionante isso, né? Mas existem outras leis que depois elas revogaram isso oficialmente mesmo, já em 2005, tá? Uma lei de 2005, ela acaba de vez com isso e não considera mais o adultério como um crime. Debaixo disso eu quero trazer um outro comentário. Também existiam algumas outras coisas, porque numa sociedade, e nesse sentido, né, machista muitas vezes, ruim, no sentido ruim da palavra, tá? Porque tem um sentido bom, eu acho que a questão da família patriarcal é um projeto divino e concordo com isso. Mas o machismo é algo que, como o feminismo, é um lixo. Eu acho isso horrível. O homem tem que ser homem, mas ele não pode ser um machista, nesse sentido pejorativo da palavra. O machismo, por exemplo, que permeava e que permeia muitas vezes alguns meios, por exemplo, o homem ele tinha uma situação que era descrita, até isso é legal, tá? Que não dá tempo de falar todos os artigos, o que é aqui, e nem a intenção dessa conversa, desse bate-papo, dessa aula que nós estamos tendo de escola bíblica dominical. Mas vejam só, o homem ele podia agredir a mulher e até mesmo, em algumas situações, matá-la,
e depois alegar legítima defesa da honra. Olha que coisa grave. A Lei Maria da Penha, né? Não existia ainda. Então era isso. Ele podia agredir e alegar, não, a mulher me traiu. E aí, olha só que gravidade isso. Isso aconteceu na nossa nação também. Queridos irmãos, olha só. Se uma lei na nossa nação, se ela fala contra a palavra de Deus, contra o que a Bíblia fala, eu a rejeito nesse sentido. Respeito, mas rejeito. Tá? Se uma lei na nossa nação, por exemplo, né, ela dissesse para nós que nós não podemos mais pregar a palavra de Deus, nós vamos rejeitar e vai ter muito crente preso. O pastor vai ser preso um atrás do outro. Por quê? Porque a lei está falando para nós não fazermos isso e a palavra de Deus diz: prega a tempo e a fora de tempo. É uma ordem de Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então eu não posso fazer isso. Ainda que uma lei diga que algo, por exemplo, que o adultério não é crime, eu digo que o adultério é um pecado. É um pecado tão grave quanto outros pecados também, como a mentira, que muitas vezes passa no nosso meio desapercebido. Me desculpem a franqueza. Como falar mal de um irmão. É verdade. Nós vimos na lição passada, na preservação da vida, que muitas vezes eu posso matar alguém com a minha língua, com o meu comentário. Malicioso, maligno, pejorativo, prejudicial. Então eu acabo fazendo isso. Olha só que coisa horrível isso. E aí a gente acha que o adultério tem um peso maior do que isso. Ah, o camarada não adulterou, mas fala mal de todo mundo. É um miserável, um pecador, terrível. É uma pessoa que não se arrepende. Porque continua mentindo. Então, é terrível isso, tá? Então tem que se ter cuidado com isso. Tá? Mas o adultério não é mais um crime, civilmente falando, no nosso país. Mas, porém, é algo que nós ainda continuamos a considerar um pecado. E é verdadeiramente um pecado, uma violação de uma aliança. Uma geração adúltera é o próximo tópico. A legislação brasileira não considera mais o adultério um crime. Trata-se apenas de uma opção. Jesus protestava contra o adultério. O mundo, à sua época, não era muito diferente dos dias de hoje, não era mesmo, tá? Mas ele continua a ser um pecado, uma violação, algo que afronta a Deus. As pessoas que têm intimidade com Deus, queridos, quando acontece alguma coisa desse tipo, ela vai pagar um preço alto lá na frente, até mesmo porque o justo é punido na terra. Não julgue ninguém que passou por isso. O caso de Davi, que é o nosso texto básico, quando nós vemos ali aquela situação que Davi passou, você lê a história toda, você vai compreender o peso que Davi carregou por causa disso. A consequência chegou. Ele sentiu a consequência. O peso que foi aquilo sobre a sua vida. Mas Deus é bom. Ele restaurou o coração de Davi, como restaurou o coração, a vida amorosa de muitos casais. Deus abençoou, que passaram por dificuldades, por situações difíceis dessas. Deus restaura, Deus recupera. Ele é um Deus que no meio das cinzas faz florescer uma viva flor novamente, bela, fortalecida. Isso é lindo. O adultério como figura espiritual. Aí nós chegamos no outro ponto. Deus se mostrou algumas vezes como um marido traído pela nação alheia. O livro do profeta Oséias ilustra muito bem esse sentido. Oséias 1, verso 2. O relacionamento entre Deus e Israel assemelhava-se a um contrato matrimonial. Oséias é um exemplo disso impressionante. Oséias, ele foi um profeta do Reino do Norte, tá? Ele foi um profeta do Reino do Norte, interessante a história de Oséias. Oséias, ele vê a queda de Israel, né? Ele vê a queda de Israel no ano de 722 a.C. Ele vê a queda, ele participa daquilo, ele vê, ele alertou. O seu relacionamento conjugal foi usado por Deus, e Deus usou aquilo para mostrar ao povo a infidelidade daquele povo. Chega um ponto na vida de Oséias,
e eu quero ressaltar isso aqui para finalizar esse último tópico, esse segundo tópico nosso. Chega um ponto na vida de Oséias que a sua mulher se afasta dele 6 anos. E ele a encontra. E ela seria vendida como escrava. Ela se entrega à prostituição, ela se afasta do lar, ela se afasta do seu marido. Ela já tinha filhos que não eram de Oséias. E aí ele vai lá e Deus manda que ele compre ela. Isso é emocionante, porque ele compra a sua mulher novamente. E isso fala da infidelidade do povo de Israel, mas fala também, irmãos, de muitas vezes de nós, da igreja. Daquela igreja, daquela pessoa que se afasta do Senhor, que se distancia do Senhor, e que não. E Deus comprou ela, mesmo ela sendo infiel. Isso é uma figura nossa. Deus tirando, ele comprou novamente, ele traz de volta, ele traz para si. Ele ama apesar da infidelidade. É por isso que tem que ter um esforço. Essa figura, por exemplo, está falando do adultério como figura espiritual. Queridos, isso é maravilhoso. Porque, na verdade, o adultério espiritual ele é terrível. É quando nós deixamos de adorar a Deus e nos dobramos diante do conforto desse mundo, dos prazeres dessa vida. Sabe, é se afastar do Senhor. É tempo de voltar. Você foi comprado pelo alto preço, pelo sangue de Jesus. Adultério espiritual, meu Deus. Terceiro tópico, outras implicações do pecado do adultério. E aí nós temos, né, alguma coisa aqui bem interessante sobre isso. Traz consigo a mentira. A mentira é um pecado aliado de todos os demais tipos de pecado e tem sua origem no diabo. João 8, verso 44. Ele é o pai da mentira. O pecado do adultério tenta cobrir-se com o manto da mentira até onde puder. E através dela, ou da mentira, que as pessoas enganam umas às outras a fim de tirar algum proveito. Além disso, é um escárnio à honra alheia. A mentira, ela é aliada de quase todos os pecados que nós cometemos. O ser humano, ele quando peca, ele obrigatoriamente falando, quase ele tem que mentir. O pecado é algo vergonhoso. O adultério, por exemplo, ele leva as pessoas de verdade a mentir. Para que tenham benefício. Benefício o quê? Benefício carnal, físico. Meu Deus! O equilíbrio nas relações, e isso é evidente, irmãos. O equilíbrio nas relações de casamento, ele é necessário em famílias cristãs saudáveis. É preciso que se entenda qual é a fase da vida que eu estou vivendo. Por quê? Sou recém-casado, eu tenho um tipo de relacionamento conjugal. Não, eu já tenho 10 anos de casado, é outro tipo. Eu tenho 20, 25, 30 anos, é outro tipo. Eu tenho 50, 50 e pouco, 60 anos de casado, é outro tipo de relacionamento. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos esses tipos, seja com 1 ano, alguns meses, ou com 60, 70 anos de casamento, a relação conjugal vai ser algo sempre necessário dentro da intensidade adequada para essa época. Existe um equilíbrio nisso, porque nós precisamos disso. Casais que são casados, nem todo mundo, queridos, nasceu para ser solteiro. Tem gente que tem isso, e eu admiro. De verdade, não é hipocrisia. Tem gente que tem equilíbrio para isso. Sabe viver sem ter um cônjuge do seu lado, sem ter um marido e muitos homens sem ter uma mulher. Anda equilibradamente. Pessoas equilibradas.
Talvez pessoas que estejam esperando no Senhor. A nossa esperança tem que estar verdadeiramente no Senhor. Eu amo isso. Pessoas desse tipo, queridos, elas trazem alegria, frescor para o meio religioso, para a igreja. Ela traz um frescor, porque são pessoas que, apesar da dificuldade que é viver sem um companheiro ou sem uma companheira, continuam andando com vitalidade, com vigor físico. Isso é lindo. Irmãos, olha só, é vigor físico, é vigor espiritual, é alegria, é satisfação para louvar a Deus, é muito diferente. Mas os casais que são casados e aqueles que não têm o privilégio de um equilíbrio emocional e espiritual tão grande assim, têm que se relacionar com clareza. Existem alguns medos, e eu aprendi isso a duras penas, porque eu vim de relacionamentos não cristãos durante toda a minha vida. Quando aceito Jesus e venho para a igreja, isso já vai para mais de 23 anos, eu encontro a minha esposa. E quando eu começo a me relacionar com ela, eu vejo um outro relacionamento que eu nunca tinha tido na minha vida. E depois que eu me caso com essa mulher, e eu começo a me relacionar com outro ser humano em um nível superior. E eu começo a também ter que conversar e a falar de medos, a ouvir medos dela, a ouvir projetos, a compartilhar situações da nossa vida. O casamento ele é dinâmico, é por isso que eu falei essa questão de anos. É meses ou são 60 anos de casamento? Durante essas fases do casamento vai ter períodos que você vai estar mais perto. E vai ter períodos que você vai estar mais longe da pessoa que você está vivendo com ela. Mas sempre vai ser tempo de se ajuntar de novo. Conversar. Falar sobre medos, sobre situações. Olha, eu estou vivendo essa situação que é muito difícil para mim. Converse. Fale sobre isso. Ore junto. Sabe? Isso tem que acontecer. É lógico, queridos, que existem situações aonde não é possível conversar. E você vai me falar, mas já é impossível. Como? Está se contradizendo agora? Não. Existem situações que tem certas coisas que não dá para falar. Porque você conhece a pessoa. Não existe um equilíbrio para isso. Às vezes a pessoa passa por algum problema até mesmo de doença. Até mesmo um problema onde ela não consegue assimilar determinadas coisas. E nesses casos andamos bem. Nos cuidamos emocionalmente e espiritualmente falando. E também fisicamente. Porque... sabe, isso tudo tem que estar ligado. Agora, quando você pode compartilhar, casamento é lugar, para mim, se você me perguntasse o que é um casamento, é lugar de compartilhar alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, período de aprendizado. O casamento é um lugar dinâmico, onde as coisas continuam acontecendo. Casamentos que passaram por situações, por exemplo, como nós falamos de adultério, e que se recuperam, são florestas novas. Estão recomeçando com frescor, com força, com um caráter mais firmado. E nos momentos que as coisas vão se desenvolvendo, a confiança volta, a força volta, e isso há de ser cuidado, há de ser regado, há de ser adubado. Tem que crescer com força. Casamento é lugar de felicidade, é lugar de alegria, é lugar de compartilhar as coisas. Muitas lágrimas que eu derramo e que você derrama, talvez você não pudesse derramar na frente da igreja. Mas diante da pessoa que você vive, você pode. Tem essa liberdade, tá? O último tópico vai falar aqui, o último subtópico, né? Descamba em divórcio. Eu prometo andar rapidamente. Dados estatísticos apontam que o adultério, na maioria dos casos, resulta em divórcio, o que é sempre traumático para todos os envolvidos. Na Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas ao mesmo tempo ele admite haver o divórcio. Jesus explicou aos fariseus que, quando lhe perguntaram sobre o divórcio, que no princípio Deus criou macho e fêmea, e que o homem deixaria a casa dos seus pais para se unir à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne.
e esse tornar-se uma só carne, é algo que também, se você quiser, depois me passa uma mensagem que eu te explico isso se você não entende bem isso aqui, tá? Mas eles insistiram. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de repúdio, de divórcio, ou repudiá-la, tá? A resposta de Jesus foi por causa da dureza do vosso coração. A mulher que traía o marido era digna de morte por apedrejamento. E já que o marido não era capaz de perdoá-la, que lhe desse então uma carta de divórcio para que ela não fosse morta e seguisse a sua vida. Bom, essa questão sobre o divórcio, né, que nós vamos falar, que já falamos aqui, já bem previamente, então eu me dou o direito aqui de ser bem curto nesse pedaço, essa questão do divórcio é algo como nós falamos. Em determinadas situações é compreensível. Tem situações que realmente vai ser isso. Porém, queridos, nos casos aonde nós estamos analisando aqui de maneira normal, aonde o amor floresce, onde existe força, vigor, alegria, aonde existe saúde espiritual, aonde, sabe, isso vai ser superado. Agora, eu não jogo pedra, eu não posso jogar pedra em quem está divorciado, de jeito nenhum. Temos que receber com carinho, com amor, com maturidade, porque, na verdade, são pessoas que também precisam do amparo espiritual, emocional da igreja. É por isso que a igreja, o pastor, ele também passa, ainda que seja pinceladas, ele tem que entender um pouco sobre a psicologia humana e tem que saber sobre isso. Existe um período da vida das pessoas que elas vão ter que chorar e você vai ter que ampará-las. A igreja está pronta a fazer isso. A igreja é o lugar correto, meu querido, para recuperação de casos que o mundo acha perdido. A igreja é o lugar de nova vida, é o lugar de florescer de novo. A igreja, meus queridos, eu quero dizer uma coisa, a igreja é o lugar onde acontece a renovação em todos os sentidos. Quando eu observo isso, eu fico fascinado, alegre. Sabe por quê? Porque Jesus, quando conversa com o mestre Nicodemos, ele não fala sobre reforma de caráter. Ele fala sobre novo nascimento. Te importa nascer de novo. É nova vida. Casamentos novos, vidas novas, num sentido de estar renovado. É outra visão. Isso é muito bonito. Mas existem situações que mesmo nesse extremo de terem se divorciado, a igreja vai ajudar nesta restauração, nessa vida nova, nesse novo modelo. E como eu disse, alguns vão conseguir caminhar dessa forma, outros terão que se casar de novo. E aí, cada caso é um caso, não dá para ser genérico aqui. Tá? Último tópico. A concupiscência e a tentação. Opa, aí a concupiscência é uma paixão carnal inerente ao ser humano. Está presente no coração de cada um. Mateus 15, verso 19. São as propensões carnais que pendem para o mal, devido à corrupção dos sentidos. A concupiscência é interna. A tentação se materializa externamente, atuando por meio dos sentidos que foram afetados no Éden. É o que nós falamos bem lá no comecinho. Concupiscência e a tentação. Nós somos tentados segundo as nossas concupiscências, segundo esses desejos. Sabe por quê, queridos? O desejo sexual em si, ele não é um pecado. O homem, no Éden, ele já tinha essa autorização de crescer e multiplicar e encher a terra. Então o sexo já existia antes da queda, isso é pré-queda. Isso é pré-queda. As terminações nervosas e toda a estrutura física e nervosa do ser humano, eles levam também para o prazer, não é simplesmente para a procriação, é algo prazeroso. É algo autorizado dentro do casamento e somente dentro do casamento.
tem limites. Tem situações aonde você vai ser limitado. Tem coisas que não convém a crente. É algo que é para a felicidade do homem. Agora, por que nós estamos fechando uma lição dessa falando de concupiscência e tentação? Porque não é para brincar. Não é para ficar abraçando, beijando, olhando. Tem certas situações que tem que se ter muito cuidado. Cuidado com os desejos que vão brotando dentro do coração. É algo terrível, queridos. Mas tem que se tomar cuidado com isso. Porque existe uma coisa que às vezes é ignorado pelas pessoas. Mas muitos que já conversaram comigo pessoalmente sobre alguns assuntos desse, é um caminho comum que nós temos que observar. Pessoas vitoriosas, entenda. Pessoas vitoriosas, elas conseguem ver, perceber, sentir os gatilhos, os acionamentos, os sistemas de acionamento que vão levá-las a cair. São pessoas que antes de cair já percebem, isso é uma armadilha do inimigo. Isso é uma armadilha dos meus próprios sentidos. Isso é um apelo do mundo. Isso é uma luta interna. Isso é uma prova. Tem gente que consegue fazer isso. Então, essas são as pessoas que vão ser mais felizes, vão ser os mais vitoriosos. Que nessa manhã Deus abençoe. Se você é casado, que Deus abençoe o seu casamento, o seu matrimônio. Que esse cordão que une você ao seu cônjuge seja um cordão de 3 dobras. Que o Senhor esteja junto com vocês. Que haja alegria, harmonia e vida conjugal feliz e satisfatória. Se você não é casado, que Deus te abençoe e que um dia você possa ser. Ser casado é muito bom, posso falar isso. Se você já passou por uma situação de divórcio na sua vida e Deus te deu condições de se manter assim, se mantenha assim firme com Deus. Mas se Deus te der uma opção, como Paulo falou, e te der uma chance de você se casar de novo, se case. Se é isso que Deus tem colocado para você, faça isso. Se você ainda tem esperança, batalhe, lute para isso. Fica aqui essa dica, porque ser feliz é algo bom. Ser feliz atrai e ajuda outras pessoas também a serem felizes. É possível. É importante, meus amados irmãos, é importantíssimo a felicidade sexual no casamento. Como eu disse lá no comecinho da lição, isso é uma lição para adultos. É possível ser feliz sexualmente no casamento, somente no casamento e nunca fora do casamento. Fecho a lição. Aqui. Todo tipo de distúrbio sexual na nossa vida, seja lá no começo, quando se começa de maneira errada, precocemente. Quando se começa precocemente, você pode carregar traumas para a tua vida inteira. E quando não tratado, isso pode gerar diversas distorções. Muito perigoso isso. São coisas que têm que ser tratadas por especialistas. São coisas que tem que se pedir a misericórdia de Deus. Essa área não é uma área para brincadeira. Essa é uma área que nós temos que tratar com muita seriedade e saúde espiritual. Agora, quem tem a alegria de ser casado, cultive com sabedoria, com inteligência, com amor, com respeito, com dignidade. Que coisa linda! O casamento é um projeto divino, bem sucedido, apesar do homem ter banalizado o divórcio. Pessoas que se divorciam por qualquer tipo de situação. Qualquer bobagemzinha estão se divorciando. Mas também nós não podemos, de maneira nenhuma, naqueles casos mais sérios, jogar pedras em quem se divorciou. A conclusão do autor é pequena e eu quero ler na íntegra. A concupiscência,
Tiago explica que a união da concupiscência com a tentação gera o pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, verso 14 e 15. As saídas inteligentes oferecidas pela palavra de Deus para livrar-se desse mal são muitas. Muitas. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Seja feliz no casamento. Casamento é lugar de gente feliz. Você que é solteiro, seja feliz sendo solteiro. Batalhe para isso. Que Deus lhe abençoe nessa manhã. Irmãos queridos, um beijo para todos vocês. Um grande abraço a cada um de vocês que está aí. Que Deus abençoe você nessa manhã, tá? Um tchauzinho aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma alegria imensa poder compartilhar essa palavra. E agora nós vamos para os grupos da igreja, né? E teremos ali aquela nossa discussão dos professores. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, tá? Que Deus abençoe. Estou vendo o pastor Rafael aí presente, né? Olha aí, pastor Rafael. Parece que a Virgínia também tá, né? E outros irmãos. Um abraço para todos. Tá, o irmão Luiz Carlos Soares, aí vai dando um tchauzinho aí para eu ver quem é que tá aí com vocês aí, um abraço, né, tô vendo ali Beto, tá, Leni, Celina, parece que o Rogério, Paulinha, ô Paulinha, paz do Senhor, tudo bom? Grande abraço, beijo, vi ali lá no comecinho também a Fran, né, um grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos vocês, tá muito bom. Uma alegria imensa compartilhar essa lição. Lição muito difícil, muito importante, como eu disse lá no começo. Uma lição, Leni aí, ó, também aí na área, né, eu vi. E vários outros irmãos, Paulinha, Débora, né, Mariana da Silva, muito bom, Júnior, Marli, né, Marli, Rafael Brito de novo aí. Grande abraço para você. O Rafael tá mandando um abraço para toda a igreja, né? Franciane Domingos, Tafarel de Azevedo Borges, Luiz Soares de novo. Um abraço, né, grande aí. Gláucia, irmã Gláucia. Ô, irmã Gláucia, que saudade daquele café, hein? Líria, ô Líria. Líria boleira da igreja. Nicolas, grande abraço do Nicolas. Paula Vitor também. A Líria está assistindo aí. É muito bom. Neia está na área, Israel. Paulo Jonas Miguel. Grande abraço, Paulinho. Tiago da Nayara, Fátima Couto. Muito bom, muito bom. Turma boa. Neide Fátima. E assim a gente vai. É uma galera, né? Isso é a igreja. Alain Ferreira, Tânia Ribeiro, grande abraço. Franciane Domingos, é a nossa querida Fran aí. Né? Um abraço para o Miguel, Tiago Nayara, muito bom. Gabriel, Jorge Gabriel, né? Grande abraço. Mariana da Silva Santos. Isso é lindo, irmãos. E nós estamos aí. Então fiquem na paz de Cristo, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais tarde. Às 19 horas nós vamos ter a pregação da Palavra de Deus. E não esqueça de orar pela nossa nação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? Um grande beijo. Quero finalizar com a pequena oração. Pai, obrigado pelos teus filhos, pelos lares, pelas casas. Senhor, por esses lugares que são verdadeiros, Senhor, mananciais de vida, de alegria e de paz. É verdade, Senhor, que as dificuldades por muitas vezes assolam os lares da tua igreja, daqueles que são teus servos. Mas também é verdade, Senhor, que o Senhor é o dono da vitória, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que já nos deu a vitória, porque um dia estaremos morando no céu contigo, onde não haverá dor, lágrimas, onde não haverá, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, perturbações. Mas enquanto estamos na terra, clamamos ao Senhor por cada lar aqui representado, por cada família que neste momento os teus servos lembram e intercedem por elas. Que os lares sejam abençoados pela tua presença e que a tua boa, abençoada e potente mão esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esses que ouviram e pelos outros que depois também, Senhor, participarão deste estudo importantíssimo. E que o Senhor guarde os casamentos
e abençoe os solteiros, os noivos, os namorados, aqueles, Senhor, que têm a graça, Senhor, de ter alguém do seu lado. Que o Senhor abençoe, para que a pureza do Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo esteja sobre os corações. E que não venhamos, Senhor, jamais a experimentar o afastamento do Senhor. Pai querido, fomos corrompidos pelo pecado lá no Éden, mas fomos restaurados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Não nos deixe ter uma vida leviana, mas renova a nossa esperança em ter uma vida santa diante do Senhor. Obrigado por cada casa. Te peço em especial pelo pastor Rafael, pelo pastor Hernani, pelo pastor João Scutori, pelo pastor Célio de Lima Medeiros e por todos os pastores da Igreja Obra de Restauração, por todos os pastores, Senhor, da nação brasileira, que o Senhor tome em tuas mãos para que nós possamos, unidos, junto com as igrejas, clamar ao Senhor pelo nosso Brasil. Mais uma vez, entregamos a nossa nação nas tuas mãos, porque tu é o governante absoluto de todo o universo. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Abraço. Beijo.